Vamos lá, padre, começar o nosso programa. A temática é relacionamento familiar e já temos aqui uma pergunta do Mário, da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, padre: como lidar com a filha adolescente na questão de religião? Possuo uma filha de 15 anos, criei ela dentro da igreja católica, porém hoje ela se recusa a ir na igreja. Como lidar com essa situação, padre? Olha, Mário, muito boa a sua pergunta. Essa fase da adolescência é a fase dizem a fase da rebeldia, mas é uma fase bonita porque a criança vai se desenvolvendo e chega um momento que ela tem que ser adulta, tem que ser uma pessoa já adulta, madura. Mas como ela ainda não conseguiu chegar a essa maturidade, ela sofre entre deixar a criança e ser um adulto. E sofre também porque tem que tomar decisões na sua vida. Então, ela tem que tomar uma decisão a respeito da fé que ela recebeu de vocês desde pequenina, né? Acredito que vocês tenham falado de Deus, ensinado a rezar, ido à igreja, né? Caminhado com ela. Essas referências ela nunca vai perder. Mas, com muita paciência, escuta ela, ouve, procura compreender o que se passa dentro do coração dela, para vocês poderem ajudar. E um dia ela vai retornar à casa do Pai. Sim, com certeza. Ela está crescendo, precisa amadurecer e precisa tomar as decisões na sua vida. Vocês querem completar alguma coisa? Isso aí. Mas eu também fugi um tempo da adolescência, mesmo sendo de uma família católica, o tempo todo na igreja, não é? Mas é bem o que o padre falou. Chega um momento que aquilo que foi plantado vai florescer, né? A gente acreditar que tudo se dará bem. Selena, aproveitando que você está aí com a palavra, pergunta para você. Ela pediu para não ser identificada, está dizendo o seguinte, que tem 54 anos, foi casada há 15 anos, mas às vezes rejeitava o marido sexualmente. Essa rejeição, ela não sabe se foi devido aos abusos que ela sofreu na infância. O mesmo separou dela há 5 anos e ela sofre por isso e deseja restaurar o casamento. O que ela deve fazer? Então, com certeza alguma marca tem, né? Impossível a gente dizer que não tenha uma marca. O Padre Léo dizia isso para a gente, está escrito no Sede Fecundus. Qualquer relação sexual, ela nunca é neutra. Então, qualquer coisa que a gente viva na nossa sexualidade, na nossa genitalidade, nunca será neutra. Ou ela nos constrói ou ela nos destrói. Então, até mesmo do casamento, dentro do casamento a gente tem essa experiência. E o primeiro passo seria importante mesmo você procurar uma ajuda. Diante de Deus você também se expor, pedindo que Deus te alcance e apague todas essas marcas que ficaram no seu coração. Mas também procurar uma ajuda de um profissional que possa estar te orientando. Então, o fato de você também não dizer aí que alguns momentos rejeitou o teu esposo, não aceitou, pode estar relacionado a isso e também pode estar relacionado à forma como vocês vivem o sacramento, né? Mas a gente sempre diz isso quando a gente vai para os encontros de casais, que a mulher enxerga o sexo de uma forma muito diferente do homem, né? A gente é muito diferente um do outro. E é importante os dois conversarem sobre o assunto, se conhecerem, porque é uma ordem de que a gente deve crescer no relacionamento. Então, ele não pode estagnar. Então, também para nós mulheres, como a gente é muito mais sensível, mais coração do que razão, e não é como o homem que fecha a gaveta e abre a gaveta, né? Que a cabeça é tudo separado, então esquece rapidinho todas as coisas, nunca tem dor de cabeça, nunca está cansado, né? A gente vive essa realidade. É uma virtude. É uma virtude. É uma virtude. A gente também precisa entender que se o marido não cuida, e o marido também compreender isso, que se ele não cuida da mulher todo dia, né? Estar atento às necessidades da esposa, ou ajudar a cuidar de um filho, ou ajudar numa louça, ou trazer uma florzinha, que isso ajuda a gente a estar bem para o relacionamento sexual. Então, se o casal não vive isso, de fato, para a mulher, isso é algo que faltou um temperinho, uma ajuda aí, não é? Eu quero salientar um ponto que o catecismo traz, que é fantástico. Isso
ajuda muito, porque a maneira de encarar a vida, a intimidade conjugal, a intimidade sexual, obviamente no casamento, no sacramento do matrimônio, é de fundamental importância. Olha que lindo no artigo 2360. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Então não se trata somente da união física, assim como a Celiane disse há pouco, de o homem, na maioria dos homens, naturalmente está sempre pronto, não tem dor de cabeça, enfim, mas é preciso que o casal cresça na intimidade espiritual para alcançar uma qualidade ainda maior na intimidade corporal. Então, o catecismo preza muito isso. Então, é importante que você, como a Celiane já orientou, busque ajuda e observe dentro da nossa própria igreja, no catecismo, quando fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, a vida íntima sexual. O artigo 6, né? O artigo 6... Você pode estar vendo o sexto mandamento, que tem uma riqueza para nós como casal. Não é uma riqueza, e fala justamente desse ponto. Em um outro ponto, ele vai dizer que é para o bem do corpo e da alma. Então, a relação sexual não é só para o prazer físico, ele é essencialmente para o prazer da alma, o que realmente dá gozo e une cada vez mais o casal. Mas aproveitando aí que você já está embalado, o Cláudio, da cidade do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte, olha, quando o marido peca e pede perdão, mas a esposa não perdoa, o que fazer, né? Ele está dizendo que já faz um ano que pecou, né? E pediu perdão à sua esposa e ela ainda não perdoou, não aceita nem conversar. Ele quer saber o que eu devo fazer nessa situação. Olha, a atitude de pedir perdão, Cláudio, é de fundamental importância. A atitude de perdoar é tão importante quanto pedir perdão. As atitudes, os gestos, é que precisam concretizar esse pedido de perdão. Então, uma mudança radical, principalmente em função ou em relação ao pecado, ao erro cometido no casamento. Mas é importante você rezar, pedir a Deus que conceda a graça da sua esposa aceitar o seu pedido de perdão. Porque o sacramento do matrimônio, ele traz essa força, ele traz a força em si de fazer com que o casal se ajude, um ajude o outro, nos momentos alegres, nas conquistas, mas também ser sustento. Quando um peca, quando um cai, o outro o ajude a levantar. Então, não sei se sua esposa está nos assistindo, mas se estiver, perdoe. Perdoe, que a riqueza do sacramento vai prevalecer sobre o pecado. A riqueza do sacramento do matrimônio, dado em atitude de perdão, de quem, diante daquele que se humilhou pedindo perdão, você conceda e o cubra com a graça própria e natural do sacramento do matrimônio. Haja visto que ele fez o pedido de perdão e que concretamente está aparentando na questão aqui apresentada que houve mudança de vida, houve arrependimento. Então, não hesite, mulher, em perdoar o seu marido para que a graça e a força do sacramento aconteça de fato na vida de vocês. Ô padre, eu gostaria também de ouvir sua opinião, que o padre, ele é o perito no sacramento aí da reconciliação, né? Sim. Eu sei que a sensibilidade humana, ela deixa essas marcas, essas feridas. Até muitos dizem, eu perdoo, mas esqueci, eu não esqueço. Olha, quem fez um corte na parte do corpo sabe que fica a cicatriz. Mas depois que sarou, não dói mais.
O ruim é você pegar naquela cicatriz e ficar esfregando ela, né, arranhando para doer de novo. Então, a demora em dar esse perdão faz com que você continue sentindo essa dor. Mas é um passo muito importante que você tem que dar, né? A mulher aí, a senhora aí, para dar o perdão. Pedir a graça de Deus. Eu sei que está doendo no seu coração, mas dá o passo, toma a iniciativa. Lembra que, mesmo que seja dolorido dar esse perdão, vai ser muito satisfatório e vai trazer muitos benefícios, e a graça de Deus vai cair em abundância no seu coração. É isso aí. Nós já vamos pegar as perguntas de quem está em casa, né, Kátia? Nós já temos interatividades aí, né? Temos sim, Ricardo. Tem uma pergunta aqui que é da Maria, de BH, e ela pergunta o seguinte: como lidar com o marido imaturo, de cabeça fechada, ignorante e agressivo? Vou colocar para o senhor esta, padre. E ela coloca assim ainda: meu matrimônio acabou e ele nunca fala o porquê. Daí ela fez uma observação falando que ele não tem outra. Não tem? Não tem uma outra mulher. Não tem uma outra. Olha, eu pergunto como que foi o namoro de vocês. Se vocês realmente tiveram abertura um com o outro, puseram o coração para fora, partilharam a vida. Porque nós pensamos que um casamento é fruto de um bom relacionamento desde do namoro, noivado. Quer dizer, é um tempo em que a pessoa se conhece, se conversa, se planeja, se sonha junto, né? Então, como que esse matrimônio chegou a essa situação? Porque lá atrás, né, não vou dizer que você fez mal feito, mas alguma coisa aí não foi bem trabalhada, e isso culminou nessa situação que você está vivendo agora. Ora, se não há abertura, se não há como dialogar, não há como se acertar, né, aí fica difícil, né? Aí realmente eu entendo você, né? E entendo também a parte dele. Ele talvez precise de ajuda, e a melhor coisa que você pode fazer por ele agora é ajudá-lo, é encaminhá-lo para quem possa ajudá-lo nessa situação. Quero convidar você que está em casa a interagir conosco, né, pelo Twitter, @ptrocandideias, também pelo nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, e pelo telefone 12 31 86 2600. Com a Maria de Belo Horizonte, você também pode participar. Mande sua pergunta para nós, que aqui está a nossa equipe para responder e colaborar com a sua dúvida, com a sua pergunta. Celiane, Adenil, do Rio de Janeiro também, está dizendo o seguinte, que tem uma filha que vai fazer 29 anos. Não estuda, não trabalha, mora com ela, não obedece, só anda em más companhias. O que ela deve fazer? Teria que ter feito. Então, uma filha com 29 anos que apresenta todas as características, a gente responde em cima daquilo que a gente tem escrito, né? Não conhece a história, então nos desculpem às vezes se a resposta acaba não indo de encontro de verdade ao que você precisa, mas como a gente tem um resumo, não é? A gente vai pelo resumo. Mas veja, a importância da educação numa família é que desde pequeno você já vai ensinando todos esses valores aos seus filhos. Pequenininhos, eles já precisam ter responsabilidade de guardar o seu brinquedo, tirou do lugar, devolve, arrumar a sua cama ou recolher o lixo da sua casa. Então, a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. É aquilo que os antigos gostam muito de dizer, né? A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Então, toda vez que a gente criar filho para a gente, os nossos filhos vão sofrer e nos farão sofrer. Então, a importância de aqueles que estão educando os filhos hoje ter essa noção, essa consciência e essa responsabilidade de preparar os filhos para ter uma vida de trabalho, de ética, de moral, de justiça, de colaboração e etc. 29 anos é uma pessoa que já tem plena consciência dos seus atos, então tem liberdade e tem responsabilidade. Você pode tentar conversar com ela, eu não sei o que vocês têm aí de vínculo, né? Se consegue manter um diálogo, mas seria importante você sentar e tentar colher do coração de sua filha por que ela está nessa situação, o que está acontecendo com ela que está deixando ela nessa inércia tão grande, né? Se de repente você viveu esses de forma
adequada, veja, quando eu digo adequada, eu não digo perfeita, porque a gente é humano e vai errar. Então, eu errei muito com minhas filhas, na educação das minhas filhas, e você vai errar, e todos nós vamos errar. Todos nós erramos. Mas se você olhar e ver que você deu alguma base para ela, para que ela tenha um comportamento diferente, então ouça sua filha. Minha filha, o que tem acontecido? O que está acontecendo com você? Se ela se abrir, graças a Deus, então tem uma conversa boa de amigo. Cada vez que eu falo disso, eu me lembro do Pai misericordioso, que não é mesmo, nem penso no filho pródigo, eu penso na misericórdia do Pai, né? De que estava lá pronto, esperando o filho, independente da hora que ele chegasse, ele não desistiu do filho. Então, que você tenha essa consciência de não desistir de sua filha. Se ela não te der abertura nenhuma, oração, joelho no chão. Então, se ela te der abertura, é oração e diálogo. Se ela não te der abertura, oração. E acreditar que Deus pode mudar toda a situação, né? E eu penso que cabe também, Celiane, nesse diálogo, a percepção do comportamento da filha, se não há necessidade, talvez, de um acompanhamento psicológico, uma orientação psicológica, para tentar ajudar a vir para fora. Porque é natural hoje a gente perceber crianças, pré-adolescentes e adolescentes querendo ter liberdade de adulto e responsabilidade de criança. Ainda é criança. E há muitos adultos querendo ter liberdade de adulto e responsabilidade de criança, ou seja, responsabilidade nenhuma. Então, é uma fala um pouco, não no sentido áspero, mas no sentido de perceber o que é que possa estar acontecendo e buscar uma ajuda profissional para uma orientação bem adequada. Agora, a base é como a Celiane disse, é o diálogo, não tem outro caminho. Mas parafraseando o Cleto, tem jeito. Tem jeito. Com Deus tem jeito. Tem jeito. Desanima não. Fica até como dica, né? Se quiser adquirir o livro do Cleto, Isso né? mesmo. 12-3186-2600. E lá no livro Tem Jeito, o Cleto relata um pouquinho da história dele, né? A luta da mãe dele lá para a conversão dele. Talvez aí, senhora, a senhora pode dar esse livro para sua filha ou ler também para readquirir suas forças, né? Isso mesmo. Vamos lá, Kátia, nós temos mais perguntas? Temos sim. Também relacionado a filhos aqui. Sou o Romário Júnior, tenho 23 anos, de Paracatu, Minas Gerais. E ele está falando que é casado há quase 3 anos e gostaria de saber se existe um momento ideal para ter filhos, ou se o planejamento familiar impede que o plano de Deus possa estar presente na vida do casal cristão. O catecismo, Romário, é muito claro. Tá? A igreja orienta para que haja um planejamento familiar, sim, não tenha dúvida. Porém, ele também fala que toda relação, todo ato sexual, ele precisa estar aberto à vida. Então, o planejamento familiar com orientação para espaçamento entre os filhos, para engravidar ou não engravidar pelo método natural. Tem o Billings e tem outros métodos naturais que podem ajudar, aprovados pela igreja. Porém, é importante que vocês, enquanto casal, tenham um diálogo e busquem a maturidade. Estamos prontos? Estamos prontos para assumir a responsabilidade da paternidade? A paternidade responsável. Agora, é lindo ser pai, é lindo ser mãe. Celiane e eu nos tornamos pais com 24 anos, nos casamos com 22. Com 24, tivemos a nossa primeira filha, a Rafaela, uma bênção de Deus, a alegria da casa. Então, o conselho que eu dou em primeiro lugar, estejam abertos à vida. Porque toda relação, ela causa, ela nunca é neutra, como a Celiane já disse também, ela sempre traz algo de bom ou algo de ruim no relacionamento do casal. Se o casal está vivendo bem, ajustado, estão assim maduros para a paternidade, 23 anos não é impedimento. Ou seja, vai ter muito tempo de curtir o filho, vai ter forças para correr atrás do filho. Exatamente, né? Forças para correr atrás dos filhos. E com 23 anos, até enquanto tiver a idade de procriação,
Ah, dá para ter uma meia dúzia, né? Vai em frente, meu filho. Coração agradecido.